Bom, então, bom dia. A gente dá início, então, à mesa do dia de hoje, a quarta mesa, né, do evento, do Seminário de Ações Afirmativas do IEL, porque cotas, eu falo não, entre parênteses, são necessárias. Um evento organizado pelo GT, Cotas Pós-IEL. Então, a mesa de hoje, o tema é acessibilidade na universidade, e os participantes convidados, né, para expor nessa mesa são o professor Wilson Zátera, do Instituto de Artes, que é professor do Departamento de Música e atua em projetos que visam a acessibilidade de alunos de deficientes visuais, né. Ele vai depois passar um pouco, apresentar um pouco da trajetória, dos projetos da trajetória de atuação dele. E a Magali Arnaiz, que atua no Laboratório de Acessibilidade da Unicamp, né, que é vinculada na Biblioteca Central da Unicamp. Enfim, então, convido os dois a se juntarem à mesa. Eu vou usar o microfone, porque minha voz é bem baixa mesmo. Eu quero agradecer a comissão, né, a organizadora, na pessoa da Daniela, que está nos possibilitou da gente fazer uma conversa com vocês, né? E como eu sou da área de educação, a gente sempre costuma fazer ela meio didática, né? Eu estive ontem com o professor Wilson aqui assistindo a mesa de vocês à tarde, né, com o professor Círio Docente e outros professores, e achei assim, a iniciativa de vocês muito interessante, muito boa, e as várias frentes que vocês estão atuando nesse sentido. De que lugar que eu, né, vou falar? Vou falar do lugar da área de educação, atuando já há 29 anos no trabalho com pessoas com deficiência, atuando como profissional, técnico, pedagogo aqui na Unicamp e atualmente como professora docente no curso de graduação e pós-graduação da PUC Campinas. E justamente nessa área de questão de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, o tempo todo nós estamos com isso. E o que eu queria trazer para vocês é um pouco do trabalho do Laboratório de Acessibilidade, para vocês conhecerem. A gente sempre tem a perspectiva de que a Unicamp tem várias frentes de acessibilidade, às vezes elas não se conhecem entre si. Isso é muito comum aqui. Geralmente quem vem e nos conhece praticamente é o usuário com deficiência, que vai passando para outro, vai falando para outro, e de repente um professor que recebeu um aluno com deficiência está assim, há quase 30 anos na universidade e não conhecia o espaço. Isso é muito bom também na Unicamp. O que nós temos então do laboratório? Ele é inaugurado praticamente em 2002, então para vocês verem, já tem uma história, já tem mais de uma década. Ele é fruto de alguns projetos, projeto da reitoria, da graduação, e projeto também da FAPESP, que se uniu alguns professores na ideia de montar um espaço para dar acessibilidade às pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, inicialmente na universidade. Nós vamos ver que ele tem
página, né? Ele fica localizado, se vocês quiserem conhecer o espaço físico, né? Ele se localiza na Biblioteca Central, sendo lá no primeiro andar, né? Está aberto a qualquer pessoa que queira conhecer o espaço e conhecer os recursos que ele dispõe. Ele dispõe de recursos humanos, né, profissionais que estão lá, bibliotecários, né, que são bolsistas, alunos bolsistas, o professor Wilson fica, e até o início desse semestre estava lá como pedagoga. Agora entro mais como voluntária e pesquisadora nessa área. E lá, né, no laboratório nós encontramos vários equipamentos, né? Vamos chamá-los de, os equipamentos são qualificados entre os hardwares, que são os computadores, scanners, leitores, que nós encontramos lá justamente para dar acesso às pessoas com deficiência à bibliografia que se encontra nas bases de dados da universidade. E alguns softwares que possibilitam isso, alguns aplicativos também que tem lá. Fora esses materiais, nós temos alguns jogos sensoriais, jogos mesmo pedagógicos, temos alguns equipamentos que são como regletes, marca-texto, que disponibilizam às vezes para o linha Braille, que disponibiliza para os outros alunos usufruírem desse material, principalmente como pesquisa. Então, se ele começou em 2002, para vocês terem uma ideia, ele foi extremamente inovador. Ele veio antes da legislação de montagem de um atendimento educacional especializado na educação básica e no nível superior. Se a gente parar e pensar, né, ele tem algumas atividades assim, bem pela página que vocês vão visitar, o SBU, Laboratório de Acessibilidade, tem todas as informações dos recursos e também dos objetivos. Aqui eles têm 3 objetivos que estão vindo com uma demanda muito grande para lá, que é apoio didático aos alunos, né, com deficiências da universidade. Esse apoio didático está entre oferecer esses recursos de tecnologias assistivas e está também oferecendo um espaço para a aplicação de provas. Que provas essas? Às vezes o aluno com deficiência ele precisa de um tempo maior da prova, que não é aquela específica que o professor monta, por exemplo, 2 horas de prova no curso de física, no curso de matemática, por exemplo, aplica uma prova, precisa de um tempo maior. Ou ele precisa de um recurso, de um leitor de texto, né, para a aplicação da prova, ou às vezes até de um escriba, no sentido dependendo da deficiência dele. Então, ele também é um espaço de aplicação de provas. E ele tem esse objetivo mesmo para que favorecer que o aluno, né, possibilite continuar os seus estudos, não só na questão da pesquisa, mas nas questões mesmo da aplicação de provas e outros elementos que fazem parte da grade curricular. O que ele está tendo bastante agora solicitado, né, é a aplicação de provas de pós-graduação, né, utilizando os recursos lá. Por que pós-graduação? Na graduação, nós temos o Conveste aqui, e ele tem todos os recursos, né? Então, por exemplo, se o aluno candidato, né, ao vestibular da Unicamp solicita algum equipamento, o Conveste tem isso. Ele tem o leitor de tela, ele tem o escriba, ele tem alguém que vai traduzir a aplicação da prova em Braille, ele tem o intérprete de Libras, e ele utiliza esses recursos para o candidato da graduação. Então, como que funciona? É a mesma prova que todos recebem, só que uma prova adaptada em um tempo diferente. Basicamente é isso. Na pós-graduação, os institutos não tinham esse recurso. Então, vinha um candidato com deficiência visual, por exemplo, baixa visão, necessitava de um escriba ou necessitava de um recurso de ampliação diferenciada. E era assim que as pessoas vinham, olha, eu ouvi falar no laboratório de acessibilidade que faz isso lá na biblioteca, um indica aquilo, aí chegava.
nós já tivemos candidatos que vocês do IEL aqui, principalmente candidatos prova de línguas, que veio fazer solicitação para nós lá. Baixa visão, então adaptamos a lupa eletrônica para ele, em alguns momentos teve que usar o leitor humano, né? Porque vai depender da especificidade da solicitação do candidato, né? O que ele está mais acostumado. E, como lá tem as tecnologias assistivas, nós fazemos essa adaptação e é muito interessante, porque aí o professor vem conhecer o espaço, nos envia a prova, né, para ele, traz o material, às vezes precisa de uma ampliação, a gente sugere, né, orienta, a ampliação tem que ser na letra tal, ele solicitou isso, ou não, traz um outro material, né, e essa parte e a aplicação acaba sendo por nós, né, lá no tempo maior, e depois devolvemos as provas para ser corrigida com o professor. Isso tem crescido, né? Crescido principalmente nos outros cursos de pós-graduação. Por quê? Porque se o Funvest tem esse material ali, né, e não tem uma instituição de cotas aqui na Unicamp, a pós-graduação se sente bem na questão autônoma de cada instituto, tem sua forma de aplicação, seus critérios, e quando vem um candidato que apresenta uma necessidade específica, eles têm, assim, recorrido a nós. Então, isso tem sido aumentado, né, uma demanda que nos aumenta. Como que a gente pensa do ponto de vista da legislação para isso? Nós sabemos aqui no Unicamp que as questões de acessibilidade da Unicamp, como em todas as universidades, não só aqui, elas se iniciaram do ponto de vista arquitetônico. Então, foi inicialmente preparar o espaço físico interno, né? Se vocês observarem, o espaço externo não é acessível, né? Mas o espaço interno tem sido modificado lentamente, na medida do possível, porque os prédios não podem ser destruídos, têm que ser planejados. E quem faz essa adaptação à acessibilidade tem sido, não é o laboratório de acessibilidade, existem outros setores da Unicamp. Então, nós vamos ver que a acessibilidade na universidade, no caso da Unicamp, ela passou a ser departamentizada, ou seja, cada local acabou sendo responsável por um tipo de questões de acesso. Então, no caso da arquitetura, faculdade de urbanismo e arquitetura, que também tem profissionais que acabaram vindo para o laboratório de acessibilidade também, compondo uma equipe de professores multidisciplinar para fazer a pesquisa, uma vez que o laboratório era uma inovação na época, né? Então, a pessoa que inaugurou, que é uma das bibliotecárias, a Deise, né, muito sensível à causa das questões da deficiência, nós vamos ver que algumas pessoas que têm mais próximas, pessoas com deficiência, elas acabam se tomando isso como uma causa, e ela articula esse trabalho de aglutinar profissionais, professores que estão trabalhando sobre isso numa mesma temática. Mas algumas ações estão articuladas de forma diferente, estão descentralizadas. Na questão da acessibilidade arquitetônica, sim. Às vezes nos convidam, né, com os nossos usuários para conhecer um pouco, experimentar o que já foi feito. Isso é muito trágico, né? Experimentar o que já foi feito. Nós sabemos que quem trabalha com a deficiência tem uma questão muito forte, que é as próprias pessoas com deficiência se colocam, nada para nós sem nós, né? Então, vem o arquiteto nas medidas, né? Mesmo que ele tenha todo o conhecimento na parte, às vezes falta detalhes que é específico do usuário, né? O próprio usuário sobre isso. Então, muitas vezes nós somos chamados, né, como os nossos usuários, para testar, experimentar, e aí quando a pessoa começa a colocar os problemas que apontam, né, nós escutamos, nossa, não tinha pensado nisso.
Não tinha testado porque não era o usuário. Né? O usuário, por isso que essa frase que vocês devem guardar bem, que é a questão mesmo das pessoas com deficiência, elas se colocam, hoje elas têm voz, elas falam, elas opinam, né? São pessoas, isso foi conquista ao longo dos direitos, né, das pessoas com deficiência, nada para nós sem nós, ou seja, você vai fazer alguma coisa, as pessoas com deficiência, você deve inseri-las. Então, se você vai discutir com questões de cota, foi importante a chamada de alguém que vivencia essa questão. Tá? E a universidade começou em 2003 com alguns processos, né, de autorização e colocando alguns requisitos de acessibilidade. Na época, a nomenclatura era pessoas portadoras de necessidades especiais. Hoje a legislação, a nomenclatura já modificou, nós denominamos nos documentos e oralmente pessoas com deficiência. Aí colocamos qual é a deficiência, né? Ou alguns, pessoa surda ou pessoa cega, né? Vai algumas especificidades ali. Para vocês terem uma ideia, né, do percurso da legislação, ela é extremamente recente. Quando a gente fala recente, nós temos praticamente, a partir, para vocês verem quanto a Constituição de 88 foi importante no Brasil, a partir de 88 abre-se toda uma legislação para as pessoas com deficiência. Porque naquele momento que se estava se constituindo a Constituição de 88, as pessoas com deficiência saíram dos seus lugares reclusos, das suas instituições, e foram ter voz diante do Senado, diante do Congresso, colocando as suas necessidades. Então, em 89, um ano depois da Constituição, nós temos a primeira lei dos direitos das pessoas com deficiência. Nesse período que se institui no Brasil uns elementos que a gente fica assim, muito triste, ao mesmo tempo, se não tivesse isso, coisas do Brasil, como é que se desenvolveria, né? Ou seja, sempre primeiro vem a legislação para depois vem a aplicabilidade dela. Então, se vocês observarem, 10 anos depois, 1999, nós vamos encontrar as diretrizes operacionais para a legislação. Em 2000, nós vamos ter a Lei da Acessibilidade. Essa Lei de Acessibilidade coloca prioritariamente que qualquer edifício público ou cultural público, né, como escolas, que vão ser construídos a partir de 2000 deveriam ter nos seus espaços elementos de arquitetônico de acessibilidade. Isso nós vamos ver, todos aqueles que foram construídos antes de 2000 tiveram que fazer algumas adaptações, e aí as questões que batem e estão sendo discutidas a patrimônio cultural versus acessibilidade. Esse é o grande elemento aí, como destituir um local que é patrimônio cultural para modificar, para trazer para a acessibilidade. Nós vamos ver que na área de educação, a inclusão, ela também é bem recente. Ela é da década de 90, início da década de 90, na educação infantil e educação básica, praticamente, né? Mas inicia lá na educação infantil, e ela vem nessa década de 90 até mais ou menos 2000, com grandes questões, ou seja, a legislação estava colocando a importância de ingresso das crianças com deficiência no ensino regular. Então, as instituições vão sendo desestabilizadas, as que fazem atendimento à educação especial vão sendo desestabilizadas no sentido de aí a escola vai recebendo essas crianças. E nós vamos encontrar na década de 90 um impacto, né, na rede escolar sobre isso. Que impacto seria esse?
o professor não estava preparado, a escola não estava preparada, era o discurso na época, e acontecia muitos casos de inclusão e exclusão na inclusão, ou seja, ele entrava para a escola, mas ficava excluído dos demais. Uma década posterior a isso, né, de 2000 a 2010, a grande entrada de uma legislação dando suporte na área educacional em relação a essas questões da inclusão, e a grande demanda era, olha, tá bom, está incluído, estamos fazendo alguns acertos, mas como dar acessibilidade? Então, por isso que nós chamamos, a partir de 2010 para frente, né, da década de acessibilidade. Ok? Estão incluídos, como você dá acesso? Acesso ao quê? Acesso ao conteúdo, acesso a questões culturais, acesso a várias coisas. Então, nesse primeiro momento, começam algumas definições do que é acessibilidade. E ela é mesmo, como está aqui no slide que eu vou ler, possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, então, mobiliários, equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, dos sistemas de meios de comunicação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, aqui entra também na questão da acessibilidade a pessoa gestante, entra a pessoa obesa e entra também o idoso. Então, entra nesse bojo das questões de acessibilidade. E a proposta que hoje a acessibilidade se põe é na constituição do desenho universal, que seria, você vai realizar produtos e adaptar ambientes os mais acessíveis para todas as pessoas. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui no espaço. Um pequeno degrau que tem aqui já, às vezes, não afeta tanto a pessoa utiliza a cadeira de rodas. No entanto, uma pessoa com deficiência visual, se você não orienta, ele pode tropeçar, né? Porque não tem piso tátil que chegue até aqui. Se a gente olhar o banheiro, né, ali ele não entra no cadeirante, mas é extremamente organizado para uma pessoa com deficiência visual. Então, o que é o desenho universal? É você pensar no espaço onde você possa atender a todos. E para isso tem que ouvir a todos. Por isso que aquela frase que eles colocam, né? Nada para nós sem nós. Ou seja, tem que ouvir as pessoas, né? Em relação a isso. Por isso, começa-se a pensar alguns requisitos, né, de acessibilidade e o autor, Romeu Sasaki, é um estudioso na área de educação, na questão de inclusão, ele vai falar sobre 6 requisitos de acessibilidade importantes, né? O primeiro, aqui a acessibilidade arquitetônica, que ela começa mesmo, colocando das barreiras, né, que devem ser vencidas em relação a isso. Então, nós sabemos, né, não deve ter barreiras físicas nas casas, nos edifícios, nos equipamentos urbanos, né, como um elemento para ser pesquisado e vencido nesse sentido. O outro requisito é a acessibilidade instrumental, né? Os instrumentos, utensílios, ferramentas que se pensam, né, para as pessoas como um todo, né, tem que se pensar o lazer, recreação, tem que também pensar para a questão de ser acessível. Por exemplo, um parque aquático, um parque infantil, ele deve prever alguns equipamentos que servem para todas as crianças, não só as crianças com deficiência. Então, não é o princípio da inclusão, né, de eu preparar algo só para aquelas pessoas. Eu tenho que pensar se aqueles equipamentos também poderiam se receber pessoas com deficiência visual, com crianças que utilizam cadeira de rodas, como seria isso? O outro quesito que ele coloca é a acessibilidade programática, né, que diz respeito às políticas públicas. Então, nós vemos que a legislação, a partir de 1988, ela foi crescendo mais e mais, né, entrando, né, elementos ali, e aí as políticas públicas
dúvidas foram acompanhando. Vamos ver um mais comum que nós temos, que é o atendimento preferencial. Todos vocês sabem, né? As vagas para idoso, vaga para cadeirante, os ônibus, né? Esses equipamentos que tem aqui no banco, atendimento preferencial. Uma das coisas interessantes é que alguns países colocam atendimento preferencial, não todos. Na Europa não se tem esse como legislação, nem nos Estados Unidos, no Canadá. No Brasil, na América Latina, nós conhecemos o Brasil, que tem atendimento preferencial. Ou seja, em outros países, isso é uma questão cultural. Ceder lugar ao idoso, ceder lugar ao gestante, ceder lugar à pessoa com deficiência. Aqui precisou vir uma lei para colocar isso. Né? E mesmo assim é desobedecida, né, o tempo todo. Tem que as pessoas se manifestarem para que ela seja atendida. Às vezes você vê na fila do banco pessoas que não estão grávidas fazem de conta que estão grávidas para ter um atendimento mais rápido. Às vezes a minha parada é rápida, não tem outro lugar, eu vou para a vaga da pessoa com deficiência, do idoso. Ainda isso é uma construção. Então é muito triste saber que a gente tem que colocar isso em forma de lei para ser constituído do ponto de vista cultural. O outro elemento é a acessibilidade comunicacional. A comunicacional implica, né, trazer a informação para as pessoas, né, uma comunicação interpessoal, a comunicação da escrita, a comunicação virtual. E nós vemos, por exemplo, as pessoas com surdez. A própria luta das pessoas com deficiência auditiva, surdos, né, eles vieram justamente para colocar que eles são usuários de duas línguas, são bilíngues, sendo que a sua língua materna é Libras e a segunda língua, a língua portuguesa. Essa questão ganhou força de lei e nas grandes discussões em várias áreas, o Instituto Leal certamente estão nessa discussão, que fez com que todos os cursos de licenciatura, né, eles tivessem a disciplina de Libras. Não necessariamente que você, numa disciplina de Libras, vai sair falando Libras, né? Mas você está, por força de lei, essa questão na academia. A partir do ensino fundamental 2, a pessoa surda já tem direito ao intérprete. Então, as escolas começam a adquirir os intérpretes na universidade, por força da lei, tem direito ao intérprete de Libras para continuar os seus estudos. Essa questão aqui na Unicamp ficou a cargo do CEP. O CEP que detém lá as pessoas que, com curso de fonoaudiologia, iniciou com atendimento à questão da pessoa surda, então lá fica concentrado aparentemente os intérpretes, não fica no laboratório de acessibilidade, na Unicamp. Nós conhecemos eles em alguns setores, por exemplo, eventos, se nós tivermos aqui uma pessoa surda, nós tínhamos que solicitar ao CEP ainda ou de um intérprete. E a Unicamp tem alguns intérpretes, né, contratados especificamente para isso. Uma profissão extremamente nova também, né, ela tem 10 anos surgindo aí, e ela vem justamente para atender isso. Como é por força de lei, muitos aplicativos vieram também nisso. Então, nós encontramos para smartphone Android vários aplicativos que são tradutores de Libras. E isso qualquer pessoa pode baixar e ter no seu celular e se comunicar com uma pessoa ali, né? E aprender a língua a ser usuário de Libras. Já para a deficiência visual, a organização das pessoas com deficiência visual ainda não conseguiu essa força, tanto é que o ensino de Braille nas escolas não tem uma disciplina na graduação na pedagogia sobre Braille, por exemplo, seria formação de professores, né? Inicialmente não tem. Não tem também o processo de alfabetização da criança em Braille, não é feito na escola.
é feito na instituição. A professora que não domina o braille não acompanha também essa criança no processo de alfabetização, ela vai ser só um ouvinte ali na sala. São elementos que a gente vê que são constituintes da questão mesmo política, né, de programas, de políticas públicas referentes a algumas especificidades das deficiências, né? E a questão também da deficiência visual no acesso à internet, aos bancos de dados e pesquisa. Depois o professor isso sempre vai estar falando como é que ele constitui pesquisa aí com vocês, né? A acessibilidade metodológica, que outro quesito que o Romeu Santarque coloca, é principalmente nas técnicas de estudo, metodologias que são muito importantes para que você constitua, para que atenda cada uma das especificidades ali da deficiência. E o último quesito que ele coloca, que é sem dúvida o fundamental, é a acessibilidade atitudinal, ou seja, se mesmo você não tenha esses recursos, mas você tem um olhar, uma atitude relacionada à questão da inclusão, você vai efetivar algumas ações importantes. Primeiro, para quê? Para constituir o quê? Para a retirada do preconceito. Então, na literatura nós conhecemos, na área que estuda as questões de estigmas, né, estereótipos, nós vamos ver que o preconceito ele surge pela ignorância daquele fato, né? Então, quando as pessoas com deficiências começaram a sair das suas casas, as pessoas começaram a ter mais contatos e tiveram, de certa forma, um conhecimento, no primeiro momento, um estranhamento, posterior a isso, um preconceito por falta, ou seja, pela própria ignorância sobre o assunto. E nós diferenciamos bastante o preconceito da discriminação. A discriminação embora eu conheça, tenha conhecimento, eu exerço ainda o discrimino. Como que eu posso discriminar? Muito simples, né? Aquilo que as pessoas com deficiência falam sobre não é ilegal, mas é imoral. Então, o que é isso? Falar das próprias pessoas com deficiência. Por exemplo, um concurso público onde apresentar uma vaga, tá? Por questões de cota, uma vaga implica no quê? Que não tem a cota para pessoa com deficiência. Então, não é ilegal, é uma vaga. Acontece que, às vezes, essa uma vaga, quando eles fazem concurso, eles fazem alguma coisa classificatória. Então, tem uma vaga, depois de uns meses aparece outra vaga, chamam aquele concurso, aquela pessoa que está em segundo lugar. E, geralmente, as pessoas com deficiência entram lá mais para frente. Assim, estão lá no 20º e pouco, nunca entram. E essa é a colocação que as pessoas dizem com deficiência nos concursos. Eles não são ilegais, mas são imorais. No sentido de fazer uma classificatória posterior, mas que ele nunca entende, nunca vai conseguir ter acesso a isso. Isso é um fator. Agora eu trouxe para vocês alguns dados estatísticos, de alunos com deficiência na Unicamp. E vamos entender algumas coisas. A deficiência física é visível, está ali, ele vai só se manifestar na entrada na Unicamp quando a sala dele for no segundo ou terceiro andar, ele não tem acesso. Então, às vezes, o aluno com deficiência se manifesta posterior à sua entrada. Deficiência física. A deficiência visual, por sua vez, inicialmente, já na sua entrada, ele se manifesta. Já lá no site, eu coloco, eu sou um aluno cego, vou precisar de recursos, e eles indicam um caminho para o laboratório de acessibilidade. O aluno cego, o aluno surdo, justamente porque ele necessita desses elementos aí, Mas nós temos também algumas outras deficiências que não são manifestas imediatamente, elas são manifestas quando vão enfrentando o decorrer do semestre e as disciplinas. Por exemplo, síndrome de Asperger, uma espécie de autismo. Nós temos aqui. Então, quando o aluno não consegue bem nas matérias, aí ele vem
para nós, apresenta todo o laudo que ele tem. Ele passou pelo vestibular, não teve problema, né? Mas no momento que vai desenvolvendo as atividades, ele apresenta os problemas e aí ele vem para o laboratório de acessibilidade buscando os recursos. Transtorno de déficit de atenção também vem para nós, ali, que são alguns aspectos do alunado da educação especial que não sabemos, né, não fizemos nenhuma pesquisa mais profunda sobre isso, por que não há uma manifestação inteira no primeiro momento, vem só depois, quando as coisas vão ficando mais apertadas, mais difíceis, né? Por que vem depois essa manifestação? Então, os dados dos alunos aqui da deficiência, nós vamos ter que foi feito em 2011, então já tem quase 5 anos isso, distribuído em várias unidades, e algumas unidades nós percebemos que é mais específico da deficiência física, né? Ou uma deficiência que foi adquirida ao longo do processo, ou seja, eu entrei na Unicamp e sofri um acidente de automobilismo, tive que ser usuário de cadeira de roda, então isso modificou o meu perfil, né? Então nós temos essa informação de algumas faculdades, de vocês aqui eu tenho, né? É o IEL, basicamente nós vamos encontrar uma baixa, né? Mas isso foi em 2011. Mas o que eu queria trazer para vocês, de diferente, é que essas grandes 3 deficiências que estão mostradas no gráfico aqui, sendo que a visual é a maior aqui no gráfico, a auditiva e a motora, então nós temos a visual 52% dos alunos, 12% auditiva e a motora 36% aqui nesse período. Fez no laboratório de acessibilidade, que é acesso à bibliografia, toda ela era impressa ou estava virtual, mas sem acesso, nós tivéssemos que produzir um volume grande de material sendo tratado para trazer a acessibilidade. Outro elemento importante também aqui, que o gráfico próximo apresenta, é que a grande maioria dos alunos que nós recebemos são de pós-graduação ou especialização. Isso por quê? Porque a entrada na graduação pelo vestibular da Unicamp, sem uma definição de cotas, implicou uma demanda maior para as universidades privadas, sendo que essas pessoas terminam seus cursos de graduação na universidade privada e vêm para a universidade pública para fazer pós-graduação. Então, o nosso público maior é pós-graduação aqui. É interessantíssimo. Então, esse é o dado. Nós temos praticamente 55% são alunos que são provenientes de cursos de pós-graduação. E o atendimento do laboratório de acessibilidade ao longo dos dados de 2011 até 2014, ele vem crescendo, dobrando cada vez mais o número de pessoas atendidas. Nós também atendemos pessoas, usuários externos, além de funcionários, docentes que vêm com alguma especificidade lá. E ela tem aumentado e cada vez mais o aumento se dá. Mas continua o perfil das deficiências. Por exemplo, nós não temos nenhum aluno com deficiência intelectual, nenhum aluno com síndrome de Down na universidade, nem pós-graduação lá. Isso é um fato relevante. Deficiência intelectual não chega ao nível superior. O autismo só chega na síndrome de Asperger, como eu citei. Mas as outras deficiências, a grande maioria, a deficiência física, a auditiva, surdez e a deficiência visual, baixa visão, cegueira, chegam na universidade. E chega para o laboratório com um requisito maior. Por quê? Então, isso eu peguei o censo para vocês, da educação superior, em setembro de 2014, só para vocês terem uma ideia, houve um aumento de 7,3 milhões em 2013 de matrículas no ensino superior.
Então, desculpe, eu estou um pouco com a garganta afetada, mas nós vamos ver que houve um aumento muito grande, sendo que a grande maioria está na rede privada. E isso é interessante porque na educação básica, a rede pública tem a maior demanda de alunos com deficiência. Já na educação básica privada, não. Mas na rede pública superior é a educação privada. Olha o tamanho da porcentagem que cresceu na universidade em 10 anos com matrícula de pessoas com deficiência. 933%. E a grande maioria continua na rede privada. Se isso é um fato, então vamos ver o que acontece com a questão das cotas na rede pública. O que vai acontecer? Nós sabemos pela rede federal que o programa Incluir ajudou a abrir cotas em núcleos de acessibilidade. Então, nas redes federais, as universidades federais têm mais números do que as redes estaduais. A USP, a Unicamp tem menor número do que a Unesp. Mas eles têm a questão da cota, porque o programa Incluir do governo federal atuou nas universidades federais e montando núcleos de acessibilidade. Por isso, nós tivemos uma visita assim, muito grande das universidades privadas e conhecer o atendimento do laboratório de acessibilidade. Praticamente, a rede Anhanguera, que agora é Cruton, veio conhecer e elas tinham, só para você ter uma ideia, mais de 1.000 alunos. E a grande maioria curso de EAD. Então, esse alunado que cresceu, ele vai querer continuar os seus estudos. E vão para onde? Para as universidades públicas. E mais próximo das suas residências, porque a questão da locomoção também é algo sério, né, pessoa com deficiência. Então, a demanda vem em cursos de pós-graduação aqui da Unicamp. Tem aumentado, nós temos sentido isso. O vestibular, não tenho notícia se eles conversem, fazendo essa discussão na questão das cotas na graduação, mas para as pessoas com deficiência, mas a pós-graduação, isso está sendo algo premente a ser discutido, sem dúvida, pela demanda que vem. Na questão das cotas, é importante pensar, para não ocorrer, é uma reflexão minha, né, aí para vocês, para não ocorrer o que acontece com a lei de cotas nas empresas. Para atender a lei de cotas, geralmente a deficiência física é que ocupa o primeiro lugar. Então, como vai ser essa questão, para pensar, em relação às outras deficiências, né, para não ocorrer o que ocorre hoje no ingresso do trabalhador através da legislação por cotas, que a preferência passa a ser o cadeirante e não outras deficiências. E aí na universidade, para se pensar, como é que ficaria a deficiência intelectual? Né? São questões para se pensar. Essa questão da acessibilidade a recursos ainda está estão se engatinhando, né? E quanto mais a demanda vem, mais cresce, né, as possibilidades de se pensar, de atuar com essa questão da acessibilidade.
E na Unicamp em si já tem um grupo de trabalho pensando sobre, um GT também pensando sobre acessibilidade, na qual o professor Wilson e eu fazemos parte, justamente para trazer elementos para isso. Nas cotas é pensar como operacional, né, como vai se operacionalizar, para que não se coloque uma deficiência em detrimento da outra deficiência. Isso precisa ser pensado, para não ocorrer realmente aquilo que eu falei, que é muito comum no mercado de trabalho, em chamar para preencher a questão das cotas pessoas com deficiência física. Porque não menos problema de adaptação, porque não precisa de um intérprete, não precisa de recursos de tecnologia assistiva, somente uma adaptação estrutural, arquitetônica. Né? Então, essas coisas precisam ter que ser pensadas. Como operacionalizar. Que vai implicar na acessibilidade atitudinal, né, das pessoas que vão tendo acesso, vão tendo contato com as pessoas com deficiência. E o Laboratório de Acessibilidade, ele tem ajudado os alunos, né, levantando essas questões. Tanto nós temos um trabalho lá também, que recebemos as crianças dos programas educativos da Unicamp e trabalhamos com as questões da inclusão. Então, nós vamos ver que a entrada desse volume anterior, né, que está no censo do INEP, sobre essa porcentagem grande de matrícula de pessoas com deficiência no ensino superior, foi fruto da inclusão da década de 90, desde o início da década de 90. Então, imagine, as crianças entrando na década de 90, são esses os jovens agora que estão ascendendo à universidade. E a tendência é aumentar. Essa é a tendência. A tendência realmente é aumentar esse público nas universidades. Já está grande nas universidades privadas, mas nas públicas e naquelas que não têm a questão da cota, ele não é expressivo. Como nós percebemos, em curso de pós-graduação. Então, essa seria, nesse primeiro, a minha fala, né? Pois, para as dúvidas de vocês ali, e eu queria passar a palavra ao professor Luiz, que ele pode até contar. Não disse lá dentro. Me esqueci. Só um minutinho, pessoal, já. Joga lá no teste de novo, dirigir, eu sou de novo. Meter, tá ali, depois submeter, depois já meter, simplificar, depois já luz, como depois encaixe, unidades, acessibilidade e não diversidade, DDX, posso fechar? Saúde adequado. Não? Saúde da acessibilidade e da diversidade. Saúde adequado espiritual. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar dialogando com vocês, porque, na verdade, só vou passar algumas ideias, principalmente da minha experiência, que eu estou na área da acessibilidade e inclusão há quase mais de 5 anos. Que, como a Magali falou, quando eu entrei na escola, inclusão e cotas só existiam no dicionário. Eu sou do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Eu perdi a visão quando eu tinha 7 anos de idade. Foi um acidente e perdi a visão total. E
Caxias do Sul, nessa época, era uma cidade muito pequena e sem recursos, tanto escolares quanto médicos. Aí eu tive que. Fiquei um ano de recuperação, e aí, até por força da minha família, que nessa época era bastante. Pois eu vi uma família bastante humilde, não era uma família com grandes posses. Mas, pelo esforço de famílias e outras pessoas, eu me tornei primeiro um CEP em Caxias do Sul, que não havia até então. Então, o que era inclusão nessa época? Nem existia. O que foi feito uma experiência. Naquela época, a delegacia de ensino, chamava os juízes da Secretaria de Educação, fez uma experiência para ver se dava certo. Ou seja, eu não podia ir mal, eu sempre tinha que ir bem na escola. Mas, felizmente, eu consegui fazer o meu, naquela época, primeiro e segundo grau, hoje em dia o fundamental e básico. Eu não vou ficar falando anos aqui, senão eu vou revelar a idade. No início dos anos 2000, eu fui a Porto Alegre, onde eu fiz meu bacharelado em violão. Também eu era o único aluno de deficiente visual dentro do Instituto de Artes da Universidade Federal de Porto Alegre. Aí trabalhei alguns anos como músico, e nessa época foi que as dificuldades maiores começaram a aparecer, ou seja, material acessível. Partituras, meu instrumento é violão clássico, não tinha material na época, livros sobre história da música, harmonia, todas essas coisas não havia. Então, os meus colegas vinham para mim, eu reunia com um colega, a parte da música é uma parte bem visual, tem certas partes que é bastante visual, como harmonia, orquestração, essas coisas. Mas, infelizmente, eu tive professores que me apoiaram. E isso, acho que valeu, me deu muita força para que eu continuasse. Aí, depois de eu concluir o meu curso de bacharelado, eu continuei estudando orquestração e arranjo dentro de uma grande limitação. Que naquela época estava começando os computadores. Mas eu não tinha acesso à computação. Por exemplo, para ler uma partitura em braille é altamente complexo, porque a gente tem que decorar detalhe por detalhe para chegar ao todo. Imagine que você é uma pessoa que chega para conhecer o que é uma mesa. Ela não vai ter como vocês têm uma visão geral. Nós vamos ter que ir parte por parte para depois montar o todo. Dentro da música se dá o mesmo processo. Para a gente ler as notas musicais que estão na pauta, nós temos que ir montando passo a passo, memorizar para depois tocar no instrumento. Então, isso já dá uma desvantagem. Isso é uma coisa muito desvantajosa para nós que somos deficientes com relação às pessoas que enxergam. E aí, em 97, eu fui para os Estados Unidos, onde fui aceito na California Institute of the Arts, escola da Walt Disney, onde eu fiz o meu mestrado em violão, com o mesmo programa seguindo. Eu fui para lá exatamente para, ao menos, superar algumas lacunas que tinha no meu aprendizado de violão e de música. Na Califórnia foi um lugar muito especial, porque os professores eram músicos de jazz, e nosso entendimento foi muito importante o nosso entendimento. Foi muito grande o entendimento dos professores, a vontade que eles tinham que eu aprendesse. E foi nessa época que me surgiu, até a Maria falou sobre o Sasaki, sobre metodologia. Ao chegar nos Estados Unidos, no Cal Arts, eu montei um grupo com mais 2 americanos de música brasileira. E
numa primeira apresentação que fizemos na escola, um professor de violão chegou e me disse: eu vi alguns problemas na tua técnica violonista. Eu poderia te ajudar em alguma coisa? É isso que eu estou aqui, né? É esse o meu interesse. E aí que eu comecei a ver quantas coisas passaram em branco. Não vou me eximir da culpa que eu também tive nisso aí. Talvez por não saber ou acreditar que as coisas se resolvem por si. Mas não, por exemplo, para a performance do violão, o visual é muito importante. Vocês podem ver como a pessoa está tocando e depois vocês vão imitar essa pessoa, até vocês pegarem o jeito. Ou seja, são movimentos da mão esquerda, da mão direita, o sentido de relaxamento, como a corda deve ser tocada ou não. Tudo bem, essa época eu já tinha trabalhado como profissional em Porto Alegre, mas tinha muitas falhas e coisas que eu queria melhorar, principalmente por estar no mestrado, né? Eu ia dizer, não, aqui eu vou continuar assim. Aí eu retomei toda a minha técnica do violão, e foi daí que eu comecei a entender o que era uma metodologia específica. Para uma pessoa deficiente tocar um instrumento, ela tem que ter muita noção de como é tocado, como a mão deve tocar um som mais metálico, menos metálico, que trata de timbre. A mão esquerda, como deve ter posição de relaxamento, o movimento que a gente tem que fazer para a direita e para a esquerda, conforme o deslocamento. Claro, isso pode ser muito intuitivo, mas também não é uma coisa tão fácil assim, porque eu tocava vários estilos, né? Eu toquei o clássico naquela época, depois toquei flamenco, que é uma técnica totalmente diferente, e música popular. Então eu peguei e fiz toda uma junção disso e começamos a fazer uma técnica em que toda uma revisão do instrumento. Aí em 2099 mais especificamente, eu fui aprovado para o doutorado em Washington, Seattle, né? Seattle, onde passa o filme lá, Grey's Anatomy, que é uma cidade que está cheia de problema, né? Bom, sair de Los Angeles para uma cidade que todo o tempo estava chovendo foi meio deprimente, né? Mas lá também foi uma surpresa, porque não tinha material preparado para fazer um doutorado. Por que eu estou contando para vocês toda essa história? Porque até então eu fui uma pessoa bastante solitária, que eu sempre tive que ser autodidata, fazer as coisas por mim, que não estava parado, eu não sabia dessas leis de cotas, de inclusão. Ou seja, eu tinha que ser autodidata e lutar pelos meus direitos, mesmo não estando protegido por essas leis, porque eu estava fora do país. Né? Aí, ao retornar para o Brasil, eu fui aprovado aqui para o primeiro pós-doc aqui na Unicamp, para estudar exatamente uma metodologia para violão para pessoas com deficiência visual. Isso foi em 2011. É a partir daí que eu me envolvi com acessibilidade, com inclusão, que até comecei a frequentar muito o laboratório, daí foi me cedido uma sala e eu comecei, além da minha pesquisa, comecei a orientar alunos. Todo mundo pergunta assim, você é aluna, você orienta alunos com deficiência? Não, eu não tive nenhum aluno com deficiência visual até hoje. Eu até brinco, né, que chega um professor. Então, são vários alunos. Então, eu orientei 2 alunos no aprendizado de musicografia braille, que é um capítulo à parte. É uma coisa muito complexa. E dentro dessa época também pesquisando também na área da computação, acessibilidade na área de computação. E venho participando junto com a Magali, com outras pessoas, algumas palestras pelo Brasil, cursos. Frequentemente estou em Natal dando alguns cursos, em congressos, já tive em vários estados. Agora no último,
em maio passado, eu estive em Porto Alegre no Congresso de Cognição Musical, agora na ANPOM, de Belo Horizonte, Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Música. Daí vai ser a parte atitudinal. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu venho, desde 2014, eu comecei meu segundo pós-doutorado. Aí, voltado para a área da computação, acessibilidade computacional. Por quê? Porque todos esses anos, realmente, como eu falei, foi autodidata. Eu fui aprendendo sozinho sobre os recursos que existiam, pesquisando. A minha ex-esposa me ajudou muito nesse sentido nos Estados Unidos. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu acabei me divorciando. E estou nessa batalha também agora, aqui na Unicamp. Tá, o que vamos resumir com isso? Inclusão e cotas. O que tem a ver um com o outro? Desculpe que agora estou diante de professor de linguística. Então, talvez que eu fale uma bobagem aqui. Mas quando se fala em cotas na universidade, como a Magali acabou de falar, significa o mesmo que incluir pessoas. No nosso caso, incluir as pessoas com deficiência. E aí que começam a surgir os problemas. É isso, em cima disso que eu estou trabalhando nesses últimos 5 anos. Cada vez está maior a inclusão nas universidades de alunos com deficiência. Mas aí nós vamos ter que ver as dificuldades de cada deficiência. Desde 2013, eu estou com a professora Adriana, do Instituto de Artes, a professora Adriana Mendes, educação musical, ensino e aprendizagem de educação musical para pessoas com múltiplas deficiências. Ou seja, não só visual. A gente está também orientando alunos que trabalham com autista, com síndrome de Down, com surdez. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de como buscar metodologias ou propostas de ensino para pessoas com deficiência. A minha parte é mais voltada para a deficiência visual. Também estou com o professor José Fornari, no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora, o NICS, onde eu sou pesquisador voluntário. Estamos pesquisando acessibilidade computacional em softwares de música e também outros softwares, a própria navegação pela internet, bibliografia e várias coisas que agora vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. Porque, por exemplo, bibliografia. Ao entrar aqui na universidade, não existe uma bibliografia que seja específica para um curso. Todo item tem que ser preparado. No caso da música, é muito difícil, por exemplo, eu tenho acesso à internet, mas se eu acessar uma página e tiver uma partitura, vocês sabem o que é partitura, né? Que é escrita musical. Tanto de música popular ou de música clássica. Eu não posso simplesmente pegar, digitalizar ela e ler. Porque existe todo um sistema de conversão para a partitura braille. E é um processo extremamente complexo e difícil. Então, nós estamos buscando isso. O acesso a softwares de música. Eu sempre gostei muito de mexer com música, arranjo, como eu falei para vocês. Quando eu estava estudando, na década de 90, em Porto Alegre, era tudo ouvido. Era só ouvindo e escrevendo algumas coisas. Mas você imagina que escrever uma partitura para a orquestra, eu demorava uma semana. E hoje em dia, com o computador, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu quis buscar acesso a esse, dentro da computação, para fazer esse trabalho. Só que também se demonstrou bastante ineficiente.
Eu vou mostrar para vocês, então, um pouco o que é essa acessibilidade. Agora fica mais alto o som. Então, vamos no microfone. Por exemplo, um dos recursos que nós usamos é o leitor de tela. Esse é um programa chamado JAWS. Ele é um programa pago, um programa comercial. Nós temos hoje em dia o Non-Visual Desktop Access, que é gratuito. Mas como me acostumei desde os Estados Unidos a usar esse aqui, eu tenho maior facilidade de lidar com ele. Vamos pegar uma página aqui. Vocês estão acompanhando, viu? Eu não uso mouse, porque é tudo pelo teclado. Ele está lendo Safizão porque ele está em inglês e ele está lendo em português, né? Mas ele tem o inglês, que é muito bom inglês. Então, a gente tem que aprender 3 línguas, né? O inglês, o português e a linguagem do JAWS, né? Que é o Facebook, aí às vezes ele está escrito assim, né? Aí ele é Tocantins, 9 horas Amazonas, então a gente tem que começar também a aprender uma outra linguagem. Vamos aqui. Eu uso o Internet Explorer, que ela é um pouco mais acessível. Desliguei. Então, o acesso a essas coisas, elas são muito reduzidas, porque o JAWS lê muito bem textos. Quando é um texto corrido. Vamos pegar um exemplo ali. Enter, modo Jovem, joga da Microsoft, Softbox, Webbox para 01, treinada, BDF, Enter. É uma BDF, está processando. Ordem de enviar, não exibirá, espaço, título do trabalho. Processando a página 2 milhões do processando a página 8 milhões. Página 26, Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, de Horizonte em 2016. Vocês acham que está muito rápido? Ele não ia ver essa velocidade, é só coisa para vocês verem. 26, Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Bom, mas enfim, isso, então a gente consegue ler textos que são corridos. Quando se trata de páginas da internet, eu vou tentar voltar lá desse lado do YouTube. Atividade, conduados, todos os pontos, caixa de pesquisa, internet explorer, enter, ferramenta de luz, derrotar página, internet explorer, conta com o log, e o som. Do log, pesquisa com o log, edit. Quando ele faz esse barulho, eu posso editar aqui. Eu vou editar aqui. Enter, Unicamp, pesquisa com log, derrotar página. Significa toda essa página ali com resultados. Então, primeira coisa, é demorado por isso, porque nós temos que link level, link notícias, link mapas, link vídeos, link level 3, link cardápio dos restaurantes, link level 3, link conversa, link level 3, link vestibular 2017, link level 3, link concursos, link level 3, link para... Esse é a Disney Hack, tá? Hack, então a gente vai indo pelos atalhos aqui. Agora, quando se trata de música, a coisa já é diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
Alt-Tab, título do trabalho, fonte de tamanho de Alt-F4, como... Ou seja, vocês estão vendo que tudo é mais lento com relação às outras pessoas que enxergam. Então, o que a gente está querendo falar com isso? Ou demonstrar? Que, por exemplo, dentro de uma gradação, dentro de música, a velocidade com que nós aprendemos ela é mais lenta, porque nós temos que memorizar as partituras. Não é a mesma coisa que a Magali pode pegar uma partitura, ler à primeira vista e tocando até memorizar. Nós temos que memorizar parte por parte para pegar o todo depois ensaiar. Então, dentro do programa de música, o que eu sugeri? Que, no caso das pessoas visuais, o programa ele tem que ser mais reduzido. A gente não pode cumprir o mesmo que os alunos. Segundo, a metodologia, como estudar. Ou seja, quando se trata da técnica do violão, a gente tem que saber como passar essas informações para os alunos. Para você entender. Quando se trata de trabalhos escritos, a Magali aqui sabe disso, quando eu trabalho com Word, a gente não tem noção ainda de quando que a fonte está tudo igual, quando que os espaçamentos, as coisas, porque o JAWS ele lê direto. As regras da BNT para o JAWS não importa nada. Ele vai ler onde está, se tiver em branco, ele passa. Então, daí que a Magali falou de edição, de edição dos livros, editar e tratar. E a gente tem que saber aonde que a gente está lendo, qual a página, tudo. Senão o leitor de digital não lê. Quando é música, ele não lê. Ele não lê partituras. Aí tem que ser softwares que são pagos, caro. O nosso intuito dentro da computação acessibilidade computacional, desculpa, é exatamente proporcionar aplicativos para que os deficientes visuais possam trabalhar com música e interagir com as outras pessoas, com os videntes. Não adianta fazer um programa só para deficiente visual poder usar. Não. O importante é que haja uma comunicação entre os alunos, entre as pessoas com deficiência visual e as pessoas com videntes, a gente chama como videntes. Meio-dia. Bom, eu vou deixar aberto para vocês aqui para fazer perguntas o que vocês gostariam de saber, mas é isso. Então, metodológica. Cada um nós vamos ter uma metodologia específica para cada deficiência. Porque não adianta você simplesmente incluir a pessoa dentro de uma sala de aula, porque nós vamos ter uma maneira diferente de entender, uma velocidade diferente das outras pessoas. Aí eu vou citar uma coisa que é muito importante, que se eu estiver errado, eu não me corrija, que é do Boaventura de Souza Santos. Temos de ser, temos o direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, nós somos iguais, mas nós temos que ser tratados de maneiras diferentes. Isso a gente pode chamar de metodologia. Não que a gente tenha que ser diferente no sentido de ser, vamos falar de pena ou de... Não, eu quero dizer assim, cada um tem sua maneira de aprender, sua maneira de... as dificuldades intrínsecas à deficiência. Bom, eu sei que está um pouco corrido, eu não acabei não falando muitas coisas, mas vamos deixar aberto para perguntas que eu posso esclarecer melhor com a Magali também. Obrigado.
Primeiro, já agradeço a fala de vocês. Acho que a quantidade de coisas que envolvem esse assunto é muito grande. Tenho a sensação que para todos nós aqui, na verdade, tudo que vocês apresentaram, trouxeram, tem assim, um ar de muita informação nova, de muita coisa para processar. Então, já queria, primeiro, né, antes de abrir para as perguntas, já fazer esse agradecimento e já, né, abrir a possibilidade de outras conversas futuras. E só para deixar claro, eu estou falando, fazendo agradecimento, mas só para deixar claro, todo esse evento, esse seminário é iniciativa de um GT, né, de cotas cotas pós-IEL, que é total iniciativa dos alunos de pós-graduação do IEL. Então, nós, professores do IEL, que estamos aqui, também estamos como convidados deles. Tá? Eu queria já colocar uma questão, né, já se me permitirem, de pegar a primeira questão. Então, pensando, quer dizer, no contexto aqui dessa discussão nossa, da possibilidade de cotas para pós-graduação, as cotas para deficiente, elas têm uma especificidade própria das outras modalidades de cotas, porque além daquelas necessidades de permanência que são comuns a todos, tem outras especificidades materiais mesmo, né? Essa permanência ela não está ligada só à bolsa, só a moradia, alimentação, ela está ligada a outras, né, tem outras materialidades aí envolvidas. E a grande, eu acho que talvez, dificuldade, angústia, quando vai se pensar num programa de cotas, é esse, quer dizer, o que esse instituto, né, se fosse efetivamente implantado um programa de cotas, teria que transformações ele teria que passar, o que ele teria que garantir minimamente que não fosse só o ingresso das pessoas com deficiência. Eu sei que pode ter um ideal de adaptação, mas esse que é muito difícil, é quase isso, a gente fica esperando esse ideal, essas políticas elas ficam quase que impossíveis de serem implementadas. Quer dizer, existe um mínimo, né, uma definição mínima do que seria o mínimo essencial para garantir que essa inclusão não fosse só essa inclusão, mas que fosse realmente dado acesso. Quer dizer, como trabalhar, ainda mais num contexto, num universo de pós-graduação, se pegar uma coisa elementar, assim, bibliografias, as bibliografias são enormes, como passar isso como garantir um mínimo de acessibilidade a isso. Tem uma relação, né, o Wilson ressaltou agora para os deficientes visual, tem uma relação temporal diferente, o acesso, né, tem uma temporalidade outra. Então, essas temporalidades todas teriam que ser revistas de prazos, enfim, todas as formalidades. Então, assim, eu acho que a grande angústia, né, de ter a intenção de fazer uma implantação de uma política de cotas e estar fora do universo vivido por quem vivencia cotidianamente as diferentes formas de deficiência, o que é o mínimo para ter sentido, para ter um sentido de um acolhimento mínimo, né, para definir uma política e a permanência desses ingressantes. Então, não sei, eu queria colocar isso, né, se vocês puderem dar alguma luz. Não, acho que você está certíssima. O que você colocou exatamente é isso. As condições mínimas que a gente tem que ter para permanecer e ter êxito dentro dos nossos estudos. Porque é muito angustiante a gente ver todas as pessoas progredindo, tendo acesso às coisas que a gente não poderia ter. Por exemplo, aqui estou com a tela na minha frente. Eu sei que é possível fazer, mas eu não consigo fazer. Então isso é uma angústia muito grande. Por isso que estou nessa batalha há muitos anos de tentar tornar o
computador o mais acessível possível, porque ele não é acessível o computador para as pessoas que são deficientes visuais. Então, nós tínhamos o Windows XP, depois mudou para o Windows 7, que muda toda a configuração. Aí temos o Word. O Word, quando a gente aprende, já ganha outro Word que vai ter outros atalhos. A gente não consegue, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas é importante que a gente tem que ser protagonista, a gente não pode ficar esperando pelo outro. Quando eu estava em Seattle, foi uma coisa que me marcou muito. Quando eu entrei no PhD em etnomusicologia, em Washington, eu também queria fazer esse projeto de computação. Aí eu procurei um professor de computação, lá da escola de música, e ele me disse o seguinte: viu, o que você quer fazer, o que você está buscando, é possível fazer. É. Alguém vai fazer por você? Não. Então arregaça as mangas e vai à luta. É o que eu estou fazendo até hoje. Bom, vocês viram que há uma espécie de protagonismo da pessoa com deficiência visual. Cada um vai ter que realmente, e isso é bom. Quanto à pergunta da professora Daniela, em relação à biografia. Se o professor, no início do semestre, nós colocamos isso como uma condição lá, né, no laboratório, ele tem a bibliografia já, então nas férias, e ele sabe que aquele aluno já, a gente sabe quanto vai cursar, né? Sabe que aquele aluno vai participar das aulas dele, então ele envia a bibliografia e é tratado, no caso do aluno com deficiência visual, toda a bibliografia com antecipação. Então ele chega. O que acontece com essa bibliografia? Ela vai ficando num acervo, num banco de dados. Então, por exemplo, nós tivemos alunos da área de pedagogia, aqui na Faculdade de Educação, já tem um acervo da bibliografia básica lá. Já está digitalizado, pronto para um leitor de texto, que a gente já fornece, né, uma senha a outros usuários com deficiência, de outras universidades que também têm acesso. Por isso que a proposta é de fazer uma rede de bibliotecas acessíveis, no sentido de trazer essa socialização da demanda da parte bibliográfica. Hoje é até mais fácil com os e-books. Então, todo o material é digitalizado, só que tem e-books que não têm acesso, tem e-books que têm acesso. Então, teria que vir, no caso da deficiência visual, algumas ações do ponto de vista de políticas públicas em cima das editoras para trazer acessibilidade a alguns materiais. Porque como é que é o processamento de uma bibliografia comum? Muito simples, você digitaliza, todos fazem. E hoje você liga na internet, você vê um grande número de materiais digitalizados já. E você passa por um software que é pago, e ele transforma o PDF em Word. Por quê? Porque nem todo leitor de tela lê o PDF. Leitor de tela não lê imagem. Não lê uma imagem. Então tem que ser lido no Word, é tratado isso no Word. No Word, ele desconfigura um pouco as páginas, então você tem que fazer um tratamento da informação ali. Não é difícil, leva-se tempo. Por isso que o professor tem que entregar. Agora, o professor não pode assim, hoje eu quero esse livro. E querer que esse aluno que ele tem lá, ele vai ter acesso rápido a ele. Né? Então, o fato de enviar a bibliografia antes, ou mesmo, olha, eu estou pensando nesse, não tem problema, estou pensando nesses 3 livros, manda os 3, a própria biblioteca que se prontifica a tirar do acervo, ver se está. E se é uma produção nova, às vezes o professor, por exemplo, a professora Matuan disponibiliza muitos livros, trazem os livros, eles são escaneados, depois devolvidos para ela lá, e é tratado. Então não é uma coisa difícil. Ele precisa de ser planejado, né? Planejamento. Uma outra coisa também que é importante entender, porque nós que estamos dentro do leitor de tela vamos ver as dificuldades, ou seja, tabelas, elas têm que ser transformadas de uma maneira que seja compreensível para nós. Colunas, a gente não pode ler em coluna, porque senão você vai ter que fazer toda uma relação que foi dito, tudo na parte de cima, tudo na parte de baixo. E exatamente essas coisas que dentro do laboratório a gente pesquisa
porque vai aglutinando pessoas nisso. Por exemplo, nós tivemos um aluno na SEGA, como outro elemento que eu falei, isso esqueci de falar para vocês, também está entrando bastante alunos nas propostas de estudante especial. Né? Como estudante especial está entrando bastante. Então, nós tivemos uma aluna cega que, não sei se é do El, fazendo fonética, e o livro de fonética estou cheio daqueles símbolos que nós, na área de educação, lá, não entendíamos muito bem, né? E ela também não podia explicar, e aí ela nos acalmou, né? Porque era uma bibliografia extremamente difícil de ser tratada, porque nós achávamos os símbolos porque o leitor de teste não lê aquele símbolo, não lê todos, né? E aí, para as pesquisas, quanto mais pesquisas sobre aquele assunto, melhor, por isso que aglutinar pessoas é bom. E ela nos acalmou, olha, eu não vou ser uma fonética, estudiosa da fonética. Então, vocês faz para nós o básico, para nós entendermos, para eu entender, e essa tabela levou mais tempo, nós trabalhamos em cima dela, mas as outras coisas a gente colocava assim, não acessível. E aí, mas é uma bibliografia que a gente não pôde ir para o portal, ficou só para ela, né? Porque ela não foi tratada adequadamente. Isso é um fato. Mas deu acesso a ela ao conhecimento. E é o primeiro momento. Na matemática também existem símbolos, e aí eu não sei por que inventaram de fazer mudar o braille da computação. Então, símbolos que antigamente representavam uma coisa, agora representam outra. Então é uma confusão. Além de ser difícil, o cara complica mais um pouco. Isso não ocorre só. Então, precisa planejamento, precisa adequação, e aí vamos pensar assim. Por exemplo, vem o deficiente visual com guia. Né? Nós temos o deficiente com cão guia, né? Então, as pessoas têm que entender como é que isso se processa, vai estar na aula assistindo. Então, eu acho que só tem a ganhar, né? Vai ter, lógico, óbvio, as dificuldades, vai haver os estranhamentos dos professores. Por exemplo, nós tivemos uma conversa com o professor, e junto com a professora Mantuan, 2 horas, praticamente, conversa com o professor, para ele entender que aquele aluno não era folgado, ele precisava de uma especificidade diferenciada, né? Era um professor mais antigo da casa, né? Então não era muito comum isso, questão da inclusão. Mas se ela não ocorrer, você não vai saber, né? Então o acesso à bibliografia não é difícil hoje, precisa vir algumas, na questão da deficiência visual, algumas legislações do ponto de vista direto das editoras. Isso é uma discussão que eles estão fazendo mesmo. E outra que facilita esse trabalho. Né? Você já está escaneado, já está lá, você facilita o trabalho específico. A legislação de direitos autorais autoriza a pessoa com deficiência a tratar esse material, então ela tem por lei isso. E no caso dos surdos, ele vai solicitar um intérprete de Libras, né? Ele vai estar aqui, a universidade já tem esses elementos ali. Então, ela está preparada. O que ela não está preparada é para uma demanda maior do que aquilo que ela já recebe. Isso porque vamos pensar assim, tratamento VIP quase, né? Aqui na UNCA, diferente das UNESP. Porque o número é menor. Então, a hora que a demanda aumentar, nós não sabemos, né, como é que isso vai se processar. Mas tudo é ganho, né? Você ganha com a inclusão. Né? Por aí vem um professor que está pesquisando sobre algo, vai conhecer lá, ou mesmo vocês aqui do IEL, né? Olha, quer saber como é que poderíamos trabalhar? Isso aumenta o número de pesquisas sobre o assunto, como o professor Wilson testemunha sobre isso, né? Sobre essas questões aí. Quantos alunos não vão querer também pesquisar sobre essas questões que estão prementes aí, né? Com as pessoas com deficiência. O que a gente observa é que realmente a deficiência intelectual não está entrando no nível superior por a questão que a gente não sabe, né? Assim, ele está fazendo uma investigação maior, né? Não passa pelo crivo vestibular, o que é, né? Isso na privada e na pública. Mas
deixa eu ressaltar também que, além disso, lá, eu não falei, mas eu também trabalho no Lab, onde eu tenho a minha sala de atendimento. Vocês estão convidados se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho. E conseguimos, desde 2014, junto com o professor José Fornari, do Instituto TUT, nós temos uma equipe de alunos de doutorado e mestrado que nós estamos orientando para trabalhar exatamente com deficiência. E já temos um software que estamos lançando, ele vai ser gratuito, né? Que é para transcrição de partituras de música popular. Nós temos alunos da rede pública, do PIBIC, que estão nos ajudando, nós estamos ensinando eles também, que estão aprendendo sobre música eletrônica. E se algum de vocês tiverem paciência, no YouTube tem Black IN só. Wilson e Tutti. Foi uma música eletrônica que eu e Tutti compomos e tocamos no Congresso Internacional. Violão e PD. Computador. Eu mandaria agora para Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a professora sobre o fato da professora falou em algum momento que as pessoas surdas são bilíngues, elas têm sua primeira língua é Libras, sua segunda língua é o português. O mesmo acontece com as pessoas indígenas. Sua primeira língua não é o português. E o mesmo acontece com os imigrantes. Nossa primeira língua não é o português, no meu caso é o espanhol. Porque eu queria que a professora falasse sobre isso. Porque os processos seletivos, naqueles casos específicos, não reconhecem o português como segunda língua. Então, as pessoas nos vemos obrigadas a fazer proficiências sem reconhecimento de nossa língua materna, sem reconhecimento do português, e temos que, além do mais, trabalhar, no meu caso, que estou no doutorado, com duas línguas, que eu tenho que fazer tradução para o português. É difícil. É difícil. Nesse momento eu tenho que estudar 3 línguas. E começam as interferências depois para falar espanhol. Então, eu queria que, por favor, a professora pudesse refletir sobre talvez a necessidade de mudar os processos seletivos, no reconhecimento que as línguas, as diferentes línguas, têm aqui no IEU ou na universidade. Esse foi um tema que, pelo menos para nós, apareceu na educação, sobre a educação, precisamente falando com pessoas indígenas. Elas explicaram para nós esse fato que eu, como imigrante, eu me reconheci e agora, novamente, eu me sinto reconhecida no caso das pessoas surdas. E para o professor, que eu já tinha ouvido o trabalho do professor, porque o senhor esteve numa banca de uma estudante chilena, da Angélica Contreras, não sei se o senhor lembra, tomara que sim, chilena. Sim, Angélica. Angélica. Então, eu queria que o professor talvez pudesse falar para nós a importância da capacitação dos acadêmicos para educar a pessoas diferentes, aquelas que eles já estão acostumados, que não só tem relação com a língua, sino que, como aqui os professores explicaram, tem relação com diferentes detalhes que são muito importantes no momento de aprender e no momento de ensinar. Talvez as cotas, os estudantes, o que fazemos é tentar trabalhar no acesso, mas no processo educativo, na inclusão, no aprendizado, é um processo que vai depender mais do acadêmico. Será que a Unicamp precisa uma política ativa, da instituição, para capacitar a seus professores? Será necessário?
Olha, talvez não consiga responder tudo que a sua, né, na questão da língua indígena, né, da outra língua da sua, mas eu vou responder do ponto de vista da questão de Libras, né, então, por que foi a conotação bilíngue? Porque a Libras é uma língua gestual, é unicamente gestual, e que uma pessoa, quando nasce surda, ela já é encaminhada, a família, mesmo que seja ouvinte, ela é encaminhada à aprendizagem dessa língua como língua brasileira de sinais, oficializada aqui no Brasil, assim como tem uma língua de sinais nos Estados Unidos, uma outra na Europa, tem essa específica no Brasil. Para que essa criança não seja o usuário de uma língua gestual doméstica, que fique só no contexto da família ali, porque acaba se comunicando de alguma forma gestual. Ela tem uma morfologia, uma síntese bem diferenciada na questão gestual para a questão da língua portuguesa. Por isso que foi considerado como bilíngue na legislação, e como bilíngue, a partir do ensino fundamental 2, ele tem direito a um intérprete. Por quê? Porque ela tem essa diferença de ser gestual para a oral e a escrita. Tanto é que o processo de alfabetização da criança surda é totalmente diferente da outra criança. Ela vai ser alfabetizada visualmente, ela até tem o sentido, mas ela não tem o som da letra, e a nossa alfabetização é extremamente fonética, né? Então ela não vai ter o som ali, mas ela vai ter uma escrita próxima, muito mais ligada à escrita gestual que ela tem. Então, não vai vir preposições, o verbo não vai estar sempre nas conjugações que deveriam ser, que são na área, até sabe que vocês balançar na cabeça, mais ou menos vai entender. Então, ela foi considerada bilíngue nessa questão, por ser modalidade diferente, gestual de oral, né? Não necessariamente as outras, que elas são orais, né? Aí eu não saberia responder exatamente mais para frente ali, né? Tanto é que a pessoa surda não se adapta com todo intérprete, isso. Ela tem que se identificar com o intérprete, e o intérprete tem que conhecer também alguns elementos específicos dela. Por isso, se você troca muito o intérprete, você tem dificuldade de entendimento, e não tem, por exemplo, alguns elementos na Libras ainda, que estão constituindo pela FENES um dicionário acadêmico. Só para você ter uma ideia, ainda alguns conceitos acadêmicos são escritos, né, manualmente por letras, né, letras manual. Então, eles estão constituindo um dicionário acadêmico ainda, com uma terminologia acadêmica bem específica. Tem grandes estudos aí, né, quem é da área sabe, tem grandes estudos aí. Na outra questão sua, eu não saberia responder, tá? O professor Gabriel poderia estar respondendo isso. Viu? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas você está falando da importância de sabermos outra língua. É isso? Não. Eu acho que Não. Você diz assim, no caso, que tem uma aluna que é do Chile. Não fez confusão. Talvez se eles quiso mudar o sistema seletivo que existe aqui no IEL, pensando na situação específica, por exemplo, das pessoas surdas ou das pessoas indígenas. Sim. Isso é. Sim, agora sim. Não para ouvir antes. Então, porque minha preocupação é com o processo seletivo. Como o processo seletivo pode dar conta da diversidade das pessoas sem que a avaliação mesma que é feita para acessar a universidade não obstaculize ou não valorize adequadamente
as capacidades das pessoas que estão participando do processo, no caso específico das pessoas surdas. E a outra pergunta tem relação com a capacitação dos acadêmicos em um processo de diversificação da matrícula de pós-graduação. Bom, Margarida, você me ajudar nisso aí, mas é importante porque a especialização do acadêmico em si, que nós que somos professores, temos um mundo de coisa para fazer. Por exemplo, atualmente eu tenho em torno de 7 alunos que eu estou orientando, mais um grupo de pesquisa, mais... Então, se eu tivesse que, vamos dizer assim, aprender livros hoje em dia, seria muito difícil. Então, nesses casos, é importante que haja um intérprete, um especialista nessa área que faça toda essa parte. Sim, eu acho que é muito importante no processo seletivo haver abertura para essas coisas. Para Libras, para outras línguas, como você falou. Depois eu quero para o professor Wilson. Queria saber se quando você foi, nas seleções que você prestou lá nos Estados Unidos para o mestrado, para o doutorado, como que entraram, como que entrou a sua deficiência visual nessas seleções? Tá? Se há uma política afirmativa nos departamentos, como exatamente isso foi inserido lá para você entrar e fazer a graduação lá nos Estados Unidos? Não tive cotas, não tive inclusão, não tive nada. Eu tive que disputar com os outros, normalmente. E dentro da universidade, que gerou uma grande discussão dentro do doutorado, e que eu era avaliado pelos mesmos critérios que os alunos com visão normal. Enquanto que eu coloquei para eles, eu reuni todos os professores da diretoria, e falei, os alunos têm acesso a toda a biblioteca e aos computadores. O meu acesso é 5% do que os alunos têm. Então, eu vou ser avaliado igual aos outros alunos? Coloquei essa questão. E para eles não estão se importando, porque lá é o individualismo, né? Eles partem dessa premissa, que se eu cheguei até um PhD, eu tenho condições de ser autossuficiente, mas não é assim. Mas, felizmente, eu consegui fazer os professores entender isso, e a minha avaliação foi feita a partir do material que eu tinha disponível. Isso sim, isso foi uma coisa que foi levada em conta, mas na hora da seleção foi igual para igual. Obrigado. Bom dia. Eu queria primeiro fazer um comentário sobre a pergunta que a moça fez. Sobre a pergunta que a moça fez agora há pouco, em relação à questão das línguas, né? Então, acho que a gente discutiu um pouco isso, né? Na minha questão linguística para imigrantes, para pessoas surdas. O professor falou até sobre a importância de, no caso de programas de pós-graduação, aceitar o espanhol como proficiência, né? Que é uma coisa que, por exemplo, facilitaria um pouco para algumas pessoas que têm dificuldade com inglês, francês, que têm essas línguas como terceira língua, mas que, claro, ainda não dá conta, né? Porque, como você bem comentou, né? Como tem a você fez a pergunta, comentou, do caso, por exemplo, das pessoas surdas. Português já é uma segunda língua. E aí, quando precisa fazer uma proficiência ou precisa fazer uma leitura em outra língua, essa língua aparece como uma terceira, né? Então fica muito complicado. Além disso, a faculdade geralmente não está muito bem adaptada, né, à língua materna das pessoas surdas. Acontece algumas vezes de ter intérprete, e aí até gostaria de falar de um caso, né? A minha pesquisa de mestrado foi sobre lideranças surdas, e aí teve um caso que uma das minhas interlocutoras de pesquisa viveu, que foi bem complicado, assim. Ela foi fazer processo seletivo em uma faculdade, e aí a faculdade de última hora contratou um intérprete, mas a intérprete ela não tinha uma boa qualificação, então ela teve muita dificuldade de fazer responder as perguntas da entrevista no processo seletivo.
Não é só uma questão de identificação, mas também uma questão da qualificação. A gente sabe que, como bem disse a professora Mesa, a profissão de tradutor e intérprete é uma profissão muito recente, então ainda tem, em alguns casos, alguns profissionais que têm essa qualificação, tem uma questão da proficiência que está sendo regulamentada, então realmente é muito complicado. Essa interlocutora não conseguiu ser aprovada no processo seletivo, porque ela ficou muito perdida no momento da entrevista. A tradutora não conseguia traduzir coisas básicas para ela, não conseguia interpretar coisas básicas da entrevista, não tinha formação específica. Então, realmente é uma questão muito complicada, né? Aí, eu também gostaria de fazer esse comentário, que acho que tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais da mesa. Gostaria de ouvir de vocês sobre os aspectos práticos mesmo dessas adaptações que precisam ser feitas em relação às possibilidades que a faculdade oferece na relação com a demanda, por exemplo, para programas específicos de pós, ou mesmo para graduação, para cada um dos cursos, porque apesar de já ter algumas pessoas com deficiência na faculdade, acontece de em alguns lugares não ter pessoas com algumas deficiências, ou então não ter nenhuma deficiência. E aí, eu participei de um grupo de trabalho, estou participando, né, faço parte de um grupo de trabalho, seria para a implementação de cotas do programa de pós-antropologia lá na USP. E aí, um problema que a gente enfrentou, que é um argumento que é muito recorrente de alguns setores da faculdade, é que eles dizem, principalmente no caso de ações afirmativas para pessoas com deficiência e das adaptações necessárias, que eles dizem olha, não há demanda. Não há demanda em alguns lugares específicos, por isso a gente não tem as adaptações. Só que o problema é que, por não ter as adaptações, a demanda fica invisível, as pessoas não aparecem. Por exemplo, como que as pessoas vão tentar sequer processo seletivo se o caso que elas conhecem é o caso da pessoa que foi lá e não tinha nenhum intérprete assim, minimamente preparado, né? Então, tem toda uma série de questões práticas da faculdade, mesmo de, às vezes, assim, essas adaptações não serem uma prioridade mesmo orçamentária, uma prioridade em termos práticos, e aí, por conta disso, tem um argumento de que não há demanda, porque a demanda não aparece. E aí não tem adaptação, a demanda não aparece, está num círculo vicioso, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como é possível com base na experiência de vocês mesmos, quais são as possibilidades de romper mesmo esse círculo vicioso, né? Porque a gente sabe que, até porque não adianta só fazer as adaptações do prédio, né? Até por isso, daí a importância das ações afirmativas, né? Porque, como para outros segmentos que são contemplados por essas ações, também as pessoas com deficiência, a gente sabe que são excluídas historicamente do processo educacional. Então, é necessário essas ações afirmativas, é necessária adaptação e é necessário romper com esse círculo vicioso, né? Que é realmente uma coisa muito complicada de se fazer, né? A pergunta bem interessante a sua, como se chama? Sibeli, é uma pergunta bem interessante mesmo. Se a gente chegar e pensar no último quesito, que é a acessibilidade aptitudinal, ele quebra isso. Como que quebra? Quebra pelo pressuposto que a gente observa na universidade, né, na academia, que as pessoas, por questões éticas, morais, intelectuais, elas não vão de imediato falar que são contra. Né, por exemplo, um aluno com deficiência visual entrando na antropologia, tá? Ou entrando para fazer estudo de campo, né? E mais ou menos lá conhecer um campo visual, praticamente que é quase todo visual, acompanhar uma pesquisa em campo que é extremamente visual. Às vezes as pessoas perguntam, não, mas por que ele vai entrar? Que profissional que vai ser? Começa a fazer essas perguntas, elas não são verbalizadas, são perguntas internas que a gente observa nas atitudes das pessoas, né? E colocando alguns empecilhos justamente para as pessoas com deficiência. É aquilo que a escola fez lá na década de 90, a escola de educação básica, ela fazia isso. Ela chegava e falava assim, tem certeza que vai ficar aqui?
aqui não vai ser um bom lugar, né? Ou seja, desvalorizava para justamente a pessoa desistir daquela proposta de entrada. Ou aqui ela vai sofrer, ou aqui alguma coisa assim. Porque aquilo era novo naquela época, na educação básica. Agora é novo no ensino superior. Por que é novo, gente? Fruto. Quem são os jovens hoje com deficiência que estão entrando na universidade? São aqueles que entraram na inclusão em 1990. Então, esse pessoal que está indo aqui, que é novo, está, de certa forma, colocando. Mas quem são os professores que estão na universidade? Certamente são os professores que se formaram antes da década de 90, antes do processo de inclusão. Então, embora não haja uma questão clara, por isso que eu falo, parece que fica meio circulando, é meio invisível, né? Aí, porque as coisas não são ditas claramente, mas são pensadas, são imaginadas, né? O que uma pessoa surda ou uma pessoa cega vai fazer no curso de línguas? Que profissional que ela vai ser? Comece a pensar sobre isso. Então, não é esse o pensamento para se ter. O pensamento é outro, né? E direito, né? Ela tem o mesmo direito, como o professor Fios falou. Eu tenho direito, né, à igualdade de direitos, né? Quando a diferença me inferioriza. Isso é o pensamento, né? Quando eu vou qualificar o outro do profissional que ele vai ser pela limitação que ele tem. Eu estou inferiorizando na diferença. Então, o que ocorre muito é o que ocorreu na educação básica, inicialmente na década de 90. Alguns empecilhos vão surgindo, e eles são muito característicos do atitudinal, porque o operacional você efetua, às vezes não com muita verba até, tá? Mas com ações políticas ali que você vai colocando. No caso que você deu da intérprete, né? Se a instituição já tem um intérprete da área de línguas, tem todo o domínio conceitual na área de línguas. Então, ele já vem, você não precisa contratar um que é muito mais familiarizado conceitualmente com os conceitos da saúde, por exemplo. É bem diferente, tem mais acesso ali, já está acostumado com e isso vai se constituindo mesmo, para quebrar esse ciclo. Então, eu colocaria aqui que a grande questão é a acessibilidade atitudinal, que é novo, nós temos que reconhecer, para a universidade é nova isso, né? É novo. E esse novo assusta, né? O que fazer, né? Mas tem que entrar. É um direito. Por que não? Né? Essa é a questão para ser pensada. E complementando essa ideia, o que você perguntou, eu também, dentro do doutorado, também, das minhas áreas era antropologia. Mas, exatamente, uma pessoa surda e com uma pessoa que nasceu cega, fica muito difícil, isso eu entendo, tanto sendo professor hoje em dia, como transmitir isso, tem certas coisas que são realmente difíceis para o professor, ou seja, principalmente quando se trata de abstração. Dentro de uma aula de antropologia, você vai ter muitos termos, muitas coisas vão ter que ser abstratas, como na matemática, como na física. Uma pessoa que nunca chegou, uma pessoa surda, tem que ser feito de uma outra maneira. Então, o que o professor tem que ter consciência? Claro que essas pessoas podem aprender, e têm que aprender, mas só que se trata de metodologias um pouco diferentes. Em vez de você mostrar aquele exemplo de uma maneira mais abstrata, você vai mostrar de uma maneira mais prática. Para isso que se exige, então, profissionais dentro dessa disciplina que eu estou dando, que é por sinal hoje à tarde, que com a professora Adriana, a gente trata muito disso. Em um outro estudo que eu estou fazendo é sobre cognitivismo. Como cada pessoa entende isso. Como é que é o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa cega, que nunca enxergou, que não tem noção do mundo visual, ou de uma pessoa que é surda, que não tem noção do mundo auditivo. Então, esses processos cognitivos acho que são muito importantes. Os professores
não digo se especializar, mas menos saber o que está definitivo. Não só questões em avançadoras, nós fomos convidados para o Museu de Arqueologia aqui, o professor Wilson foi lá a pedido de uma professora que queria trazer acessibilidade ao Museu de Arqueologia para os alunos, para as pessoas das escolas visitarem, né? E estava tudo exposto aqueles cacos de garrafa, tudo, né, que foi coletado no Porto de Santos, né? E ela queria trazer acessibilidade, né? Ela achava que a acessibilidade era só trazer uma informação audível para a pessoa. E tinha que tocar. E como tocar em caco de vidro, né? Como é que fazer isso? Como é que fazer? Aí a gente falou de maquetes, né? Então, as pessoas que têm uma intenção de trazer, já têm atitude, acessibilidade atitudinal. E o como fazer é aquilo que eu falei no começo da fala. Nada para nós sem nós. É a fala das pessoas com deficiência. Se eu vou incluir, eu tenho que ouvir isso. Né? Tenho que ouvir em todos os sentidos. Qual a necessidade, o que é mais adequado. Não somos nós que pensamos isso. Eles pensam junto conosco também. Né? São pessoas que pensam. Só queria fazer um comentário ainda, pegando essas últimas falas de vocês. Eu acho que também, eu entendo que esses processos de incluir, eles não são só para formar mais tentar deixar esses universos, esses grupos incluídos iguais a todos, mas é de criar coisas novas também. Então não é, sei lá, como dar formação de antropólogo de trabalho de campo para uma pessoa cega, que provavelmente não vai ser igual às outras experiências de trabalho de campo, de criar justamente algo novo, como um antropólogo índio, quer dizer, é trazer outras coisas. Eu imagino que uma pessoa cega que tem que fazer cálculo, né, o cálculo matemático, esses cálculos mais complexos, tem que criar outra estratégia, outra forma de conceber a ideia de cálculo. Eu não entendo, né, quer dizer, não tenho experiência de ser cega e não entendo nada de matemática, mas só fazendo uma projeção. Então, acho que, assim, na verdade, esses campos todos se transformam, mas eles só se transformam no momento em que essas inclusões efetivamente acontecerem, porque não vão acontecer em teoria, por plano, vão acontecer quando efetivamente, né, como a música se transforma, né, então todas as áreas, então acho que é mais isso, a própria área tem que se transformar. E trazer esses processos de inclusão, acho que atuam nisso, fundamentalmente nisso também. Além dessa coisa primeira, né, de dar acesso igualitário a todos, né, de criar diferença também, de estimular a criação de diferença. Bom, gente, mas muito obrigada, Magali e Wilson, foi ótimo. Esperamos realmente, assim, sinceramente, poder ter outras conversas, outras oportunidades. Okay? Muito obrigada e paz. Também, uma vez hoje, eu agradeço a presença do Wilson. Ali foi muito legal. E aí, a gente tinha algumas perguntas, né, também anotadas. Podemos enviar por e-mail ou ainda isso? Né, marcar um outro, acho que tem muita coisa para discutir, várias dúvidas que a gente tem aí, então seria realmente legal abrir essa comunicação. Vocês podem enviar por e-mail, se vocês quiserem marcar um dia no laboratório. Sim. É só marcar uma data que será um prazer para nós. Legal, obrigada. Eu agradeço.